Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês a alimentação que fez eu perder 3 quilos em uma semana. E pra mim foi até uma surpresa, eu fiquei de fato muito surpresa que está quando eu comecei e esse é o resultado que eu alcancei depois, tá? Pode ser que não dá tanta diferença assim, mas deu um desinchaço muito bom e eu fiquei muito feliz com esse resultado e vou mostrar pra vocês o que eu fiz, os pratos que eu fiz, tudo que eu fiz, tudo certinho, tá? Então, primeiro, porque eu levava uma vida, há um mês atrás, eu bebia quase todo final de semana, eu comia bastante lanche, bastante carboidratos, eu não tomava água direito, porque pra mim isso não era tão importante, e comecei a fazer diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tomar a quantidade de água que eu precisava. Pra você fazer isso, você vai lá no Google, você coloca lá o seu peso e a sua altura, e aí você consegue ver a quantidade de água que você tem que tomar aí de acordo com o seu peso e a sua altura. No meu caso, são 3 litros de água por dia, 2.900 litros de água por dia, e eu comecei a fazer isso. Então, todo dia eu comecei a tomar água a quantidade correta, porque eu não tomava nem um terço disso, nem metade disso. Eu não tomava água direito. Então, a primeira coisa que eu acredito que me ajudou muito a ter essa perca de peso e me ajudou a manter a constância na minha alimentação saudável foi essa quantidade de água correta de acordo com o meu peso, tá? Então eu até baixei esse aplicativo, vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu baixei. E toda vez que eu tomava ali, eu tinha uma garrafinha, até hoje eu faço isso, uma garrafinha de 500 ml de água. Toda vez que eu tomava, eu colocava lá e assim ficava mais fácil de eu entender quantas quantidades de água que eu tomei nesse dia. E é assim que eu faço até o dia de hoje. Então, eu acredito que a água ajuda muito a tirar a retenção de líquido do meu corpo e a tirar também coisas desnecessárias que estavam aqui, tá? Então, a água é muito importante quando você muda a sua alimentação e eu não deixo de lado isso por nada. Então, isso foi a primeira coisa que me ajudou, tá? E a minha pele tá maravilhosa, eu tô com uma pele sem espinhas, tô com mais ânimo no meu dia a dia, é como se fosse outra pessoa, e isso faz o quê? Um mês, tá? Então, assim, mudou muita coisa em um mês, menos de um mês, na verdade, foi quando eu perdi, né, a primeira quantidade de quilos que eu perdi foi 3 quilos em uma semana. Quando eu gravei esse vídeo, ainda fazia uma semana após a dieta e agora não faz nem um mês, tá? Hoje é dia 29 de janeiro e vai fazer um mês no dia 6 de fevereiro e eu quero mostrar pra vocês a diferença já do corpo após quase um mês, menos de 6 meses. Olha o tanto de gordura que eu já perdi, mesmo que na balança eu ainda só perdi 4 quilos, mas quero mostrar pra vocês a diferença aí do tamanho da barriga, pra vocês verem como que mudou, tá? Então, a primeira coisa que a gente perde são líquidos, retenção que o nosso corpo tem, né? Aquela inflamação que o nosso corpo tem com os alimentos que a gente consumiu. E por isso que a perca de peso é muito mais rápida quando a gente começa na primeira semana fazendo tudo certinho. A primeira coisa que eu fiz foi incluir mais proteínas e fibras, né? Então, vou mostrar os pratos que eu fiz pra vocês. Não passei fome em nenhum dia, tá? O mais desafiador pra mim era o jejum, que eu comecei com jejum intermitente, que eu vou falar com vocês, mas eu me sentia muito bem, muito saciada, tá, com esses alimentos que eu fazia. Então, se tinha uma coisa que eu não fazia também, era não incluir saladas no meu dia a dia. Então, eu não comia muitas saladas, era raramente eu comer um tomate, uma salada, alguma coisa. Então, eu comecei a comer bastante fibras, que é salada, tomate, pepino. Então, me ajudou bastante. Então, eu comecei só com alface comum e com tomate, como vocês veem, maior quantidade e bastante proteína. Então, ovo, frango, carne, eu sempre colocava mais proteína e mais fibra do que o carboidrato. E arroz eu colocava pouquinho, feijão eu colocava pouquinho. E isso me ajudou demais, tá? E eu faço isso até hoje. Sempre colocando bastante salada, bastante proteína e menos carboidrato, tá? Isso pra mim funcionou muito bem. Eu tirei doce também, né? Eu não tiro o açúcar do café. Eu me permito comer às vezes um docinho por dia, mas em pouca quantidade. Então isso ajuda a manter a constância, tá? Mas é isso que eu fiz pra perder esses 3 quilos. E a terceira coisa que me ajudou foi o jejum intermitente. Então eu comecei a fazer jejum de 16 horas. Então eu parava de me alimentar às 6 horas e me alimentava só às 9h30 e às 10 horas da manhã no dia seguinte. Então isso com certeza me auxiliou bastante, porque o nosso corpo, quando está em jejum, ele usa a gordura que está no nosso corpo, né, ali reservada, para nos alimentar, tá? Então, primeira semana foi bem desafiador, eu fiquei com fome, depois eu fui me acostumando e hoje eu fico tranquila 20 horas em jejum sem sentir fome, né? Porque eu tô acostumada. Na hora, à noite, vem aquela fome, quando acorda de manhã já não tá mais com fome, porque o corpo já usou
das reservas que tinha para nos alimentar, tá? Então foi isso que eu fiz essa primeira semana para perder esses 3 quilos. Não pratiquei exercícios físicos, não fiz caminhada, né? No mínimo que eu fazia foi, acho que 2 vezes eu fiz uma caminhada de menos de 10 minutos. Foi tipo dar uma volta assim no bairro e já ajudou bastante, né? Porque o calor que tá aqui, mas pra mim foi uma grande surpresa. Eu comecei com 88 e fui pra 85 nessa primeira semana, tá? Então me senti maravilhosa, me deu um ânimo a mais, né? E o que eu sempre digo é ter a constância e a disciplina. E eu sempre coloco, estou me organizando no meu WhatsApp, então coloco tudo que eu consumi no meu café da manhã, no meu almoço, na minha janta. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu comecei, o que me traz a motivação pra eu continuar. Bom, então no dia 11 de novembro eu criei esse grupo pra, né, tentar emagrecer aí, porém nesse dia eu ainda não tinha começado, tá? Então, por isso que eu digo pra vocês sobre constância, sobre não desistir, porque foi somente em janeiro que eu de fato comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha organizado, que eu de fato queria, tá? Então aqui pra vocês verem, no dia 14 do 12, 88,4, no dia 21 de dezembro, 87,7. Tá? Então, após entrar no foco em janeiro, no dia 13, 86,6, no dia 14, 86,2, no dia 15, 85,4, para vocês verem a quantidade de peso aí que foi perdida. No dia 19 já fui para 85, 84, e hoje me mantenho com 84, porém com uma perca bastante significativa, porque não é só a balança que conta, tá? Então, para vocês verem, eu tava até planejando aqui no grupo começar a tomar suprimentos, né? Pedi pro chat montar aí pra mim um treino, comecei a fazer alguns treinos, porém não tive nenhum resultado, não consegui manter a constância. E aí no dia 6 de janeiro foi quando eu de fato comecei a organizar aqui a minha rotina e comecei a colocar tudo. Então aqui eu incluí o meu café da manhã, o lanche, a água que eu tinha tomado, o almoço, tudo eu ia colocando o que eu tava sentindo, almoço e também que eu estava no ciclo menstrual. E aí as emoções mudam um pouco, eu escrevia sobre isso porque ajuda bastante. E aí foi indo assim. E a partir daqui eu nunca mais parei, né? E fui seguindo aí a alimentação, fui conversando aqui comigo. Toda vez que eu ia no banheiro também eu colocava. As minhas medidas também eu colocava aqui tudo certinho, né? Aqui quando eu perdi o menos 3 quilos, como estou feliz. 3 quilos em 1 semana e 3 dias. Me sinto ainda mais no pique para continuar. Mesmo que seja perca de líquidos e outros fatores de inflamação, eu fico muito feliz com isso. Me sinto menos inchada e sei que nos próximos meses os resultados serão ainda mais visíveis. Então eu mesma me motivava, né? Ia lá montando todo o meu plano e isso é muito importante. Então essa dica também é muito legal de você criar um grupo aí para você ir conversando com você e ir colocando aí a sua rotina, que isso vai te motivar bastante. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Sei que não é, né, fácil, mas depois, com o passar dos dias, se torna um hábito. E pra mim, hoje eu posso dizer que já se tornou um hábito 1 mês depois. E eu estou muito feliz, tenho muito mais ânimo na minha vida. Me sinto mais calma, o estresse tá indo embora. E eu só queria ter começado antes, mas eu sinto que a gente sempre começa no tempo certo. E eu estou compartilhando aqui com vocês toda a minha rotina, meu plano alimentar, falo também sobre dinheiro aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nada. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like e a gente se vê nos próximos conteúdos aqui do canal.